Hello! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Estou perfeitamente. Muito bom, muito legal estar com você. Que bom, que bom, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados, aqui na Rádio Conectados em São Paulo. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Castbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá, por exemplo, você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 2 de outubro de 2020, edição de número 187 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Já passaram por aqui 186 personalidades importantes, falando dos mais variados temas, todos eles, claro, importantes. Hoje não é diferente. Você sabe quando você começa um trabalho assim, vai entrevistando pessoas, vai produzindo conteúdo, e você não imagina que um dia chegará a entrevistar uma pessoa que tem um trabalho gigantesco pelo mundo, como aqui está aqui na minha frente. Ela tem vasta experiência dedicada aos temas de justiça social, igualdade racial, defesa dos direitos humanos das mulheres. Experiências também tais como representante da ONU Mulheres no Brasil, Brasil e Cone Sul. Em agosto de 2019, exerceu a função também de presidência, exerceu a presidência da New American Museum em San Diego, Estados Unidos. Escreveu vários livros, monografias e artigos relacionados à sociologia. É graduada pela Wiley University e doutora em educação pela Universidade de Harvard, ganhadora do prêmio Yale Woman Impact Award e CEO da Brasil Foundation. Rebeca Tavares, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Obrigada, Carlos. É ótimo estar com você hoje. Muito legal. Você fala de onde nesse exato momento? Bom, hoje estamos no 20º ano, desculpe meu português, Fica 20º ano tranquilo. da Brasil Foundation. A Brasil Foundation foi fundada 20 anos atrás e nós estamos celebrando, temos mais que 650 entidades brasileiras que receberam financiamentos através da Brasil Foundation. Nós estamos arrecadando dinheiro da diáspora brasileira no mundo inteiro, também dentro do Brasil. E neste momento, então, são mais que 55 milhões de dólares que foram já arrecadados e distribuídos no Brasil, nesses 20 anos, em todos os estados brasileiros. Que maravilha! Com a pandemia, nós estamos nos dedicando a essa ajuda assistencial humanitária. Então, já arrecadamos 12 milhões de reais e estamos distribuindo cestas básicas, trabalhando com parceiros também em 18 estados do Brasil, cestas básicas e também alimentos, né? E sabão, água, máscaras, álcool gel, e fortalecendo também as comunidades que estão tentando responder à questão da pandemia, fortalecendo os negócios locais, né, empreendedores locais. E no futuro estaremos também acompanhando a reconstrução dessas comunidades que são afetadas pela pandemia. Sim. E você está falando de onde nesse momento? Eu estou em Nova York. Está em Nova York, mas nós temos um escritório no Rio de Janeiro. Temos uma equipe super pequena aqui para arrecadar financiamentos do exterior e também a nossa equipe no Brasil são 10 pessoas que conhecem todos os projetos em todos os estados e estão fazendo essa parte de trabalho em campo. Você falou, a gente vai falar bastante aí da Brasil Foundation. Você viveu uma época no Brasil, não é? Sim, não, a primeira vez que eu fui para o Brasil, eu não quero vergonha de dizer quanto tempo atrás foi, mas em 88 eu cheguei no Brasil, trabalhei na Fundação Ford lá,
meu trabalho lá foi de fortalecimento das entidades do movimento negro, que estavam nesse momento emergendo, e também do movimento das mulheres. Então, realmente reivindicando os direitos de cidadania dessas populações excluídas, e eu fiquei lá até 95 e depois voltei com a ONU, trabalhando com a ONU Mulheres e trabalhando na questão da justiça de gênero, igualdade de gênero no país, e fiquei mais algum tempo lá. Então, eu adoro o Brasil, eu sou americana, mas quase brasileira. Aprendeu a dançar um samba, viu? Um pouquinho. Saí 2 vezes com a mangueira lá no Samba Prova. Então sabe dançar um samba, viu? Tem o samba no pé, né? Tem o samba do céu, esse país maravilhoso e acolhedor. Me diz o seguinte, você falou que a Brasil Foundation está completando 20 anos. Como é que nasce a Brasil Foundation? Uma boa pergunta. A Brasil Foundation realmente foi fundada por uma pessoa brasileira, mas morando nos Estados Unidos. Ela é brasileira, ela ainda é super ativa, super viva, ela mora no Rio de Janeiro e ela estava nos Estados Unidos e em um momento ela resolveu, não existe um mecanismo para os brasileiros no exterior apoiar o Brasil de uma forma filantrópica. Então, ela resolveu fazer... Primeiro, ela fez reuniões em casa e arrecadou dinheiro. Ela chamou pessoas também como a Dona Ruth Cardoso, como Henrique Meirelles, na época, Cristóvão Buarque. Quando eles estiveram em Nova York, ela chamou essas pessoas, juntaram pessoas e começaram a arrecadar fundos para financiar projetos sociais no Brasil. Então, aí, com um financiamento da Fundação Avina, na época, esse foi em 2000, né, no ano 2000, então a Fundação Avina financiou a Brasil Foundation para abrir um escritório no Rio de Janeiro. Aí começaram a fazer a distribuição de financiamentos pequenos. Sempre o nosso trabalho é ao nível da comunidade. Trabalhamos na área de saúde, educação, meio ambiente, geração de renda e participação pública, cívica, né, e direitos humanos. Então, essas são as áreas para apoiar sempre entidades ao nível da comunidade. A Brasil Foundation ela é pioneira em filantropia? Exatamente. Aqui no Brasil, quer dizer, lá no Brasil, a Brasil Foundation foi a primeira, a pioneira, para estabelecer uma fundação, mesmo sendo pequena, mas promovendo a filantropia no Brasil. Agora existem outras fundações, mas nenhuma outra fundação tem essa capacidade de canalizar recursos do exterior para as entidades dentro do Brasil, diretamente. Então, nós também temos um sistema, nós conhecemos as entidades no Brasil, nós temos o nosso time que conhece, que vai lá, presta muita atenção sobre a seriedade da entidade, a credibilidade dentro da comunidade. E uma vez que nosso time está convencido que essa entidade já tem uma seriedade, uma transparência e também está trabalhando para finalidades sociais, nós temos como canalizar esses recursos dos Estados Unidos para o Brasil diretamente. Falando nessa pandemia, o que elas têm afetado economicamente a Fundação? Bom, essa é uma boa pergunta. Bastante, aliás, porque normalmente a gente arrecada dinheiro dos brasileiros morando no exterior e também brasileiros dentro do Brasil, empresas e fundações. E então, com a pandemia e crise econômica,
todos estão sofrendo e esse é um momento bastante difícil. Então, se tenha impactado nossa situação financeira, nós tivemos que enxutar um pouco, mas, por outro lado, nós recebemos muito generosidade, muitas doações para a Covid. Então, 12 milhões de reais que chegaram para ir diretamente nas comunidades. E nós mandamos esse dinheiro diretamente, rapidamente, para essa ajuda emergencial. Então, por um lado, muito dinheiro para as comunidades, para as pessoas afetadas pela Covid e pouco dinheiro para sustentar a fundação nesse momento. É óbvio que a Brasil Foundation, com 2 décadas, tem uma marca a zelar. Quando se trata de arrecadação de dinheiro, os cuidados dobram-se, acredito, né? Como é que é feito essa distribuição, entre aspas, de dinheiro para as pessoas? Há um cadastramento de entidades carentes junto à Fundação? Exatamente. Nós temos um cadastro, todas as entidades cadastradas têm uma série de documentos que eles precisam entregar. Principalmente, a gente está procurando entidades devidamente registradas, como os CIPs, né? Organizações da Sociedade Brasileira, e também entidades que têm auditoria, têm seus relatórios financeiros, têm relatórios também sobre o desempenho de seus projetos, né? Então, e além disso, a parte de documentação, nós também temos nossa equipe que vai lá. Agora, com a pandemia, assim, foi difícil, não está neste momento funcionando. Mas temos mais que 650 entidades que já receberam financiamento da fundação, então nós conhecemos essas entidades e sempre receberam uma visita de nossa equipe. Nossa equipe conhece a equipe de lá, né, das entidades em todo o país, e também fazemos conversas dentro da comunidade, né, para ter certeza que essa entidade está realmente uma entidade reconhecida, que tenha credibilidade junto com a comunidade onde está trabalhando. Existe alguma diferença entre Brasil e Estados Unidos no tocante à filantropia, à doação? Por exemplo, há alguma forma de, por exemplo, abatimento no imposto de renda em um país e outro não há? Há alguma diferença? Com certeza, sim, Carlos. Nos Estados Unidos existe uma lei em que quando uma pessoa ou uma empresa doa para uma entidade, o CIP, uma entidade não governamental da sociedade civil, esse doador vai receber um abatimento no imposto de renda. É um incentivo fiscal para doar, né? Então, esse é um incentivo que realmente é importante. Os americanos têm muito costume de fazer isso, especialmente quem está ganhando muito dinheiro e está devendo muito imposto. Então, essa é uma forma de diminuir essa responsabilidade. Mas, no Brasil, uma empresa que financia ou que investe num projeto social também recebe um benefício fiscal. Infelizmente, o individual doador não recebe esse benefício fiscal na maioria dos estados brasileiros. E nós estamos trabalhando com outras entidades no Brasil, como o IDIS, por exemplo, para implementar políticas para oferecer incentivos fiscais também para individuais no Brasil a doar e apoiar, investir em projetos sociais. A gente sabe que dezenas de projetos já foram beneficiados. E a gente sabe que o dinheiro pode transformar algo positivamente, um impacto social melhor. A Brasil Foundation também trabalha com pesquisas para conhecer os resultados, entendeu? Para melhorar, para aplicar em novos projetos também? Sim, nós não financiamos pesquisas por si só, né? Normalmente são as pesquisas de monitoramento dos projetos e reportar sobre os resultados dos projetos. Eu acho que no momento futuro eu gostaria muito se a Fundação tivesse também uma linha de trabalho de apoiar pesquisas para
aprofundar o conhecimento dos problemas sociais e possíveis medidas de ajudar, né, de melhorar os serviços. Mas, neste momento, ao nível de dados e análise de dados, análise sobre nossos projetos e os resultados. Então, esses dados são sempre importantes e estão dentro do nosso site, que é www.brasilfoundation.org, no Brasil, e tudo em português e em inglês também, e é possível verificar lá os dados que nós temos sobre os resultados dos nossos projetos. A Brasil Foundation, ela trabalha com projetos mais visando longo prazo do que resultados imediatos? Bom, nossa missão, sim, é de investir em projetos que são estratégicos e que têm a filosofia de transformação social, não necessariamente os projetos emergenciais, assistenciais. Porém, com a pandemia, e neste ano, 2020, estamos financiando as comunidades para o trabalho assistencial, dado essa emergência sanitária que estamos enfrentando. Mas, normalmente, desde a fundação, essa Brasil Foundation sempre visa pensar no longo prazo e na transformação social. E, por isso, investimos muito nas capacidades das próprias comunidades, né, para propor, para inovar, para implementar novas alternativas, projetos de mudança social, de mudar de atitudes, se fossem atitudes, por exemplo, discriminatórias ou prejudiciais, de mudar comportamento, por exemplo, da violência contra a mulher, contra as crianças, de também reivindicar os direitos, advocacia, né, para os grupos que precisam defender as suas terras, por exemplo, o seu acesso à cidadania, seu acesso à saúde, educação. Então, esses são investimentos, são pequenos, mas tem essa modalidade de possibilitar a transformação social de longo prazo e fortalecer as entidades ao nível da comunidade para poder reivindicar seus direitos. Aqui no Brasil, a gente tem muito. Quando você viveu no Brasil, deve ter presenciado muitas crianças que pedem dinheiro nos semáforos, né, nos faróis. E de vez em quando a gente ouve, não dá dinheiro nos faróis, que isso não ajuda, isso não resolve, é uma ajuda imediata. E aí eu te pergunto, o brasileiro também ele é um pouco sensível a essas questões, acaba ajudando. O que não dá dinheiro, tá bom, mas o que fazer? Qual é a tua opinião sobre isso? Bom, eu também sou, da mesma forma que você está dizendo, a gente sente muita pena e a gente quer ajudar. Então, não faz mal também de ajudar assim, de uma forma pontual. Mas esse não vai resolver nada. Não vai resolver porque também muitas dessas crianças têm que dar esse dinheiro para o outro, né? Que é alguém que está lá fiscalizando, um adulto que vai pedir esse dinheiro ou sabe, cobrar esse dinheiro. Então, esse definitivamente não vai resolver nada. Mas minha sugestão para as pessoas que querem realmente ajudar, estar com muita pena, é procurar um projeto social. São muitos. Em qualquer comunidade existe creche, orfanato, clínica de saúde e também os ONGs que fazem a defesa dos direitos humanos e de cidadania, defesa dos direitos da mulher, abrigo para a mulher vítima de violência e abuso sexual. Ou procurar, dar diretamente, né? Ou procurar uma fundação, uma entidade como a Brasil Foundation, ou outras também que existem ali, são o Fundo Baobá, o Fundo Elas, são muitas entidades no Brasil que estamos aqui para arrecadar os fundos de doadores pequenos, não precisam ser uma pessoa rica, né? Qualquer pessoa pode ajudar, pode doar, doar de uma forma recorrente, de R$20 por mês.
né? O importante é doar, não é importante a quantia. Qualquer pessoa pode ser também filantrópica. E depois, então, aí procure uma entidade como a Brazil Foundation e fala, eu estou preocupada pela questão das crianças na rua, né? E nós podemos viabilizar um investimento para ajudar essas crianças. Essa é a nossa missão, é isso. A tua experiência, com toda a tua experiência, você consegue dizer se há um avanço no entendimento de que o mundo precisa diminuir as desigualdades sociais e que essa é uma obrigação, que isso é uma obrigação de todos? Carlos, essa é uma pergunta bastante profunda, porque às vezes a gente pensa que realmente existe uma consciência muito maior e o dia seguinte acontece, né? Um massacre, um genocídio, um grupo de refugiados que estão assim rechaçados, que estão aproximando a costa, por exemplo, na Europa. Então, eu não posso afirmar que a consciência mundial sobre a necessidade de transformação social, a necessidade de ajudar o próximo, realmente está se transformando. Gostaria de afirmar que sim. E nós sabemos que sim, quando a pandemia aconteceu, quando assim, de um dia para o outro existia essa emergência, nós sim recebemos bastante apoio. Muita solidariedade de pessoas, de empresas e pessoas particulares também, que queriam realmente ajudar. E mandaram bastante assim, recursos e a gente imediatamente fez a distribuição desses recursos. Mas, depois de alguns meses, esses recursos começaram a ficar mais assim devagar, pingando. Então, para manter essa generosidade, manter essa consciência, não é fácil, porque assim as pessoas começam a pensar em outras coisas. Mas eu diria que, em geral, no Brasil, a consciência das classes abastecidas estão cada vez mais, assim, a consciência está mais despertada. Existem agora esses fundos familiares, fundos patrimoniais, fundações assim particulares e também as empresas. Quase todas as empresas agora têm projetos ou programas de responsabilidade social. Então, é uma prática agora muito mais comum, que faz mais parte da cultura de dar, de investimento social. E o bom é que não é mais visto como caridade, para ajudar o coitadinho, é realmente visto como um investimento na sociedade, na transformação da sociedade e fortalecimento também dos setores mais marginalizados, para que eles possam participar de uma forma mais integrada de plena cidadania. Então, eu acho que sim, a consciência está mudando, mas mesmo assim a gente deseja muito mais generosidade, né? Claro, sempre. Temos que ser otimistas, né? Temos que ser sempre, eu acho. Entendeu? Você comentou aí sobre a violência aí contra a mulher. Esse é um problema universal, Rebeca? Com certeza, sim. Esse é muito importante também para citar. Não é só assim universal no sentido de norte, sul, oeste, este, mas também de classe social. Então, todas as culturas, infelizmente, essa é uma verdadeira assim tragédia, que em todas as culturas existe essa patriarquia em que as mulheres são subordinadas, são tratadas como propriedade. Infelizmente, o macho, em todas as sociedades, ele sente que a honra dele está definida pela mulher, de alguma forma ou outra. Então, as mulheres são, eu não gosto de utilizar a palavra vítima, mas são subordinadas a essas culturas em todas as partes do mundo. E não é só assim
a cultura de pobre. Muitas vezes existe essa ideia, esse preconceito de que as classes sociais menos abastecidas têm mais violência. Isso não é verdade. A verdade, em todas as classes sociais existe violência contra a mulher. É somente porque quando se trata de uma classe mais alta, eles têm como disfarçar, eles não vão para a polícia. Vão sim, mas não vão de tanta frequência e também não é tão público, porque as casas são isoladas, né? Sim. Quando se trata de uma favela, uma comunidade, então a violência é mais evidente porque as pessoas a população é mais densa. Mas existe em todas as classes sociais e todas as culturas do mundo, infelizmente. Então, o movimento de mulheres e o movimento de direitos humanos está trabalhando em todas as culturas para mudar as formas de pensar, a criação de meninos e meninas também, porque a ONU fez pesquisas, esse tem já 5 anos, mas fez várias pesquisas no mundo inteiro com mulheres e com homens. E as atitudes sobre a violência contra a mulher são quase iguais, que os homens acham que ele tem direito de bater na mulher porque a comida foi queimada ou porque ela saiu sem pedir, né? Mas o pior é que as mulheres também têm essas mesmas atitudes. Muitas delas, em muitos países, elas dizem, não, a mulher, ela merece ser abatida porque ela queimou a comida. Então, a gente precisa trabalhar as atitudes, tanto das meninas e mulheres, quanto dos homens e meninos. Agora, Rebeca, você não acha que isso está mudando? Porque eu vou te contar um exemplo. Lá na minha Bahia, querida, tem um amigo que ele me conta que o pai dele, por exemplo, não deixava a irmã dele sair com uma mulher solteira, uma mulher que tem filho, a mãe solteira, que aquilo ali poderia ser um mau exemplo. Hoje, isso aí é algo que a gente não vê mais na sociedade. E, ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem mulheres como na Alemanha, Angela Merkel, aqui já teve uma presidente mulher, tem, por exemplo, você, uma referência, CEO aí da Brasil Foundation. Não está melhorando, não, essa questão? Está. Eu acho que sim. Com certeza está. Porque você citou vários exemplos e é verdade, com certeza está mudando. Nós temos também no Brasil muitas mulheres importantes na política brasileira, autoridades, no mundo corporativo também. Está mudando sim. E nós, graças a Deus, né? Porque é uma luta. Essa luta começou há muito tempo atrás, há décadas atrás, e estamos avançando sim. Mas, por outro lado, ainda existe muito preconceito, muita atitude discriminatória contra a mulher. E essa atitude de não deixar a menina sair sozinha, essa ainda existe muito em muitos países. Eu trabalhei antes de sair da ONU, eu estive no Afeganistão. E lá no Afeganistão, eles têm um ditado. Eles dizem que a mulher sai de casa 2 vezes na vida. Senão ela fica em casa. Ela não sai na rua. Ela sai para casar e ela sai para ser enterrada. As duas. Esse é o ditado, porque a mulher de Afeganistão, essa é a cultura. Mas, com certeza, muitas mulheres no Afeganistão também estão trabalhando fora de casa, estão participando na política, etc. Mas essa é a cultura tradicional. Então, existe muito esse tipo de atitude, não somente no Afeganistão. Quando eu era garoto, eu ouvi muito na Bahia, que eu fui criado na roça, lá na Bahia, tudo. E quando algum rapaz despertava interesse por a filha de alguém, a primeira coisa que os pais dela diziam: mas como você vai querer casar com minha filha? Ela não sabe nem fazer um café ainda. Mas é assim. E em muitas partes do mundo também, a menina é forçada a casar.
né? Mesmo se ela não nem está na idade, né? De adolescência, mas é forçada de casar. Isso existe no Brasil também. Yeah. Ela é casada muito cedo, ainda criança, mas também em muitas partes do mundo isso existe. Porque a menina não tem nenhuma possibilidade de exercer sua própria escolha, né? Esse é... Sem dúvida. Agora, você acha que a mulher também precisa de uma proteção maior para que possa denunciar a violência dentro? Porque muitas mulheres não denunciam porque tem medo de sofrer repressões do próprio marido. O Estado deveria estar mais presente para proteger essas pessoas e os resultados da justiça também deveria ser mais rápido em termos de punição para o agressor? Carlos, você tem absoluta razão. Em todos os sentidos, você está absolutamente certa. Em primeiro lugar, ela precisa sentir segura de ir lá, na polícia, na delegacia, para reportar. E ela não sente isso. Muitas vezes, na delegacia, ela sofre de novo ela está ridicularizada, ela está humilhada, até poderia sofrer mais abuso sexual ou assédio, né? Então, ela não sente a vontade para fazer, e sem falar da vingança do abusador, né? Do marido, ou do namorado, ou do pai, ou do tio, né? Porque ela reportou. Então, é muito perigoso para a mulher fazer isso. Ela precisa ter muita coragem e ela precisa, sim, de proteção. Então, o Brasil foi o primeiro país no mundo que estabeleceu a Delegacia da Mulher. Esse foi nos anos 80, se não me engano. Eu acho que foi 87. As delegacias das mulheres. Não foram tantos, mas foram 15, se não me engano, no país. E aí, na Delegacia da Mulher, uma mulher pode ir lá e reportar e sem sofrer esse tipo de discriminação. Repressão. Exatamente. Agora, precisa combinar isso com um abrigo, porque ela muitas vezes não pode voltar para casa. Se ela voltar para casa, pode ser assassinada, né? Esse é o que acontece. A mulher que denuncia, ela volta para o agressor, a polícia muitas vezes manda ela de volta para o agressor e ela é assassinada. Né? Isso é muito sério. Então, precisa de abrigo, precisa de assessoria jurídica, precisa de atendimento médico para essas mulheres e essas meninas. E também. Psicológico também, né? Psicológico também, exatamente. Então, toda uma série de coisas, um atendimento integrado. E o Brasil está bastante avançado com essa metodologia. Só que faltam recursos para implementar. E esse deve fazer parte em todos os estados, né? Do normal, do protocolo normal deve ser assim, mas não está implementado da forma que deveria estar. Mas o Brasil, entre os países no mundo, é um país que tem uma legislação mais progressista nesse sentido, em tudo o que você estava dizendo. A gente ouve muito aqui, principalmente dos grupos defensores feministas, que até uma cantada pode ser confundida com um assédio. E essa semana, a Glória Maria, jornalista da Globo, numa live, ela disse que há um certo mimimi, que tudo é assédio, e ela fala, eu quero ser paquerada. Você acha que essa confusão que se faz pode até inibir os homens de paquerar uma mulher, porque pode ser entendido como um assédio? É preciso ter uma clareza maior no que é assédio e o que não é? Eu acho que sim. Eu acho que a linha entre assédio e paquerada não é uma coisa muito clara. E eu acho que muitas vezes, se não fosse todas as vezes, que um homem acha que é uma coisa assim, que a mulher deve sentir que ela está sendo assim paquerada, ela deve gostar. Mas, de fato, as mulheres se sentem ameaçadas. Elas têm medo.
E assim, quase todos os casos. É muito difícil a mulher não sentir um pouco de receio, porque não sabe da intenção desse senhor. Infelizmente, né? Infelizmente, então, para ser mais assim correto, os homens não devem deixar de paquerar. Realmente, podem falar de uma forma sincera, eu gosto de você, né? Mas em vez de paquerar de uma forma que ela sente ameaçada. Sim. A paquera tem que ser de uma forma que ela perceba que aquilo ali é uma paquera, né? E que é sincera, que você está sendo, que você não está sendo, não está só atrás do corpo dela. Eu acho que esse é o problema. Que paquera tem essa sensação que ela sente que você está atrás do meu corpo, né? Se você quer comunicar que você gosta de uma pessoa, então um homem deve comunicar: eu gosto de você, né? Sinceramente, olhar pela frente para essa senhora, essa pessoa, tratar ela como uma outra pessoa e não como um objeto sexual. Essa é... É uma entrevista sobre uma condenação de 4 homens à morte por estupro coletivo em Nova Delhi. Você disse o seguinte, abre aspas, pena capital não é a maneira de lidar com esses crimes, fecha aspas. Qual é a forma, como lidar com violência sexual, com estupradores, o que fazer com esse pessoal, como? Sim. Bom, você citou anteriormente o caso no Brasil, que esses casos de violência sexual, estupro, outras formas de violência, não estão sendo processados, né? Então, esse existe também de uma forma muito, muito séria em Índia. Então, esse caso em Nova Delhi, que eu estava lendo sobre esse caso hoje de manhã, esse caso tem também dois componentes. Um componente que é esse que você está citando, estupro. Então, foi realmente violência sexual de uma forma horrorosa contra uma menina que estava trabalhando na roça. Ela estava cortando como se chama? Grama, O pasto. capinha, O pasto, pasto, capinha isso, para capinha. os animais. Mas também tem um componente de casta. Então, ela é da caixa mais baixa da sociedade. Então, os meninos foram de uma caixa, assim, supostamente mais alta. Na sociedade indiana existe isso. Então, seria equivalente, mais ou menos, a uma situação de desigualdade racial. Casta não é raça, é uma outra categoria, mas funciona como raça e funciona como discriminação racial. Então, foi um ataque baseado no fato de que eles acreditaram que ela não era um ser humano 100% por ser desse casta. Então, existe essa intersectoralidade, né, de discriminação racial e de casta e sexismo ao mesmo tempo. Então, eles trataram ela como um objeto sexual totalmente disponível à exploração sexual deles, né? Então esse foi um horror. Então por isso que realmente esse provocou aquela reação da sociedade toda indiana, de que esses meninos devem ser realmente processados e muitas pessoas dizendo que a pena de morte deve ser aplicado, como foi num outro caso alguns anos atrás na Índia. Nós, feministas do movimento das mulheres, nós não acreditamos na pena de morte, porque essa é uma violação também de direitos humanos. Então, nós não podemos afirmar que merecia, esse tipo de coisa merece a morte, a pena de morte. Mas deve ser processado e eles devem ficar como prisioneiros para a vida toda, porque esse tipo de exploração sexual, ataque sexual baseado no sexismo e também no racismo, tem que ser realmente servir como exemplo, porque esse tipo de comportamento não pode acontecer. Mas esse infelizmente, um crime muito comum, especialmente na Índia,
e em outras sociedades que praticam a discriminação por casta. Mas também nós vemos isso também aqui nos Estados Unidos também. A questão racial a discriminação racial que está na fundação, está enraizado, né? Então, os ataques de abuso sexual contra mulheres negras são muito mais assim violentas. Não posso dizer que são mais ou menos, porque todos os abusos... É violência, né? Mas existe uma certa atitude de que os ataques contra os negros, né, mais permitidos, que esse é um efeito da discriminação racial. Então, esse também a gente não pode deixar de falar sobre a discriminação racial, de casta e de etnia, junto com a discriminação de gênero. Qual é a diferença entre o Dia Internacional da Mulher e o Dia Internacional da Igualdade da Mulher? Boa questão. Eu diria que eu não sei, porque o Dia da Mulher deve ser o Dia da Igualdade da Mulher. Existem 2 dias. Eu sei do Dia da Mulher, né? Existem 2 dias, né? 2 dias diferentes, ok. Eu não sei. Dia da Mulher, dia 8 de março, é o dia tradicional, né, da mulher. É para celebrar também a mulher, celebrar com a contribuição dela. Talvez o dia de igualdade da mulher é mais para enfocar nas políticas de igualdade. Deve ser por aí. Sim. Eu não estava acompanhando isso aí. Como é que você está vendo essas questões dos protestos, vidas negras importam, que está sensibilizando todo mundo? Qual é a tua opinião sobre isso? E será que um dia chegaremos a ter um fim no racismo? Boa pergunta. Você faz perguntas muito boas. Bom, em primeiro lugar, eu acho muito importante que esses protestos estão acontecendo. Eu acho que nós estamos... qual é a palavra? Estamos passando pela experiência, né, de reclamação e de reivindicação de direitos dos grupos que há muito tempo estão precisando, né, expressar e reclamar seus direitos. Esse é um momento muito importante. E porque nos Estados Unidos passamos por uma época em que, com um presidente negro, todo mundo ficou assim achando, então tá, então a situação de racismo não está resolvida. Mas nunca foi resolvida, de jeito nenhum. Inclusive, a resposta é pior depois, né? Porque aquela resposta de ressentimento, etc., que agora está surgindo. Então, esse é muito importante nos Estados Unidos e no mundo. Esse, o que foi muito comovente com o movimento aqui, depois da morte do George Floyd, que os movimentos no mundo inteiro se solidarizaram e reclamaram sobre a questão racial em todas essas outras sociedades. Eu acho que esse foi um momento, porque não acabou, mas foi um momento muito importante e que nós todos... o mundo todo está mais consciente. Agora, nós não podemos deixar isso no papel, né? Porque isso que eu ia falar. Muitas empresas grandes, assim, corporações, mídias de comunicação, celebridades, todo mundo fez sua manifestação. Mas será que eles vão mudar realmente seu comportamento? Vão empregar mais negros? Vão reter mais negros, vão educar mais negros, vão possibilitar acesso à saúde e cidadania e educação. Isso a gente precisa esperar e ver quais são as políticas públicas que vão garantir os direitos desses meninos. A gente não é muito levado por ondas, por moda, e num caso desse, a coisa não precisa...
ser aprofundada, ser discutida com algo mais concreto, entendeu? Não falta um pouco disso no mundo inteiro? Não, exatamente, virou moda. Então, eu acho muito importante que a gente precisa reconhecer isso. É sempre bom que as pessoas estão se manifestando, mas não pode deixar ali, né? Tem que implementar. Tem que implementar o que você disse que você, se esse é o seu valor de igualdade racial, então precisa tomar as medidas necessárias para implementar. E aí a gente realmente tem um caminho muito longo. Chegar à igualdade racial na minha vida, acho que não vai acontecer. Não. Aqui em São Paulo, teve uma loja de eletrodoméstico que lançou um processo seletivo só para negros, para contratar só negros. Isso também não é uma atitude racista e, ao mesmo tempo, perigosa, por quê? Como definir quem é negro, quem não é? Bom, essa sempre é uma discussão no Brasil. E esse é muito complicado. Agora, em primeiro lugar, eu acredito que abrir oportunidades somente para negro é justificado. É justificado porque os negros brasileiros foram sempre deixados para trás em acesso às oportunidades. Nunca tiveram acesso em pé de igualdade às oportunidades nem de educação, nem de saúde, nem de emprego. Então, o que chamamos ações afirmativas, eu acredito, e também a ONU afirma que esse é necessário para o que nós chamamos de nivelar o patamar, e no futuro, nivelar o patamar de possibilidade, de potencializar, né, a possibilidade de competir em pé de igualdade entre branco, negro, pardo, né? Agora, a questão de quem é o negro no Brasil é uma questão, porque muitas pessoas que antigamente não assumiram como negro, hoje sim se assumem como negro. E não é necessariamente só para poder acessar essas oportunidades, muitas vezes é porque eles se conscientizaram, né? Então, é muito difícil a gente julgar, né? Quem assume que é negro, assumimos que é negro. Porque nesse caso, terá que ter um julgador lá e vai ter um julgamento, não é? E neste caso, imaginamos que sim, mas eu acho que é caso por caso. Eu sei que também no acesso às universidades, também pessoas que tinham que entregar uma fotografia, né, para poder entrar no programa de ações afirmativas. E muitas pessoas que não parecem negro solicitaram essas vagas. Eu não tenho uma solução e também não tem cabimento, eu como americana também julgar, mas o fato é de que as pessoas de descendência africana, brasileira, sempre ficaram fora das oportunidades e precisa sim implementar políticas para potencializar o acesso às oportunidades para essas pessoas, essas populações, não somente os negros, também indígenas. Você já não é hoje uma cidadã do mundo? É verdade. Obrigada. Obrigada. A cidadã do mundo, trabalhos importantes em todos os lugares, os países, né? Então, você não é, eu decretei aqui, você não é mais americana, só americana, tá? Já é uma cidadã do mundo, tá? Agradeço por essa palavra. Muito obrigada. Obrigada. O site, para quem quiser contribuir nesse processo de Covid, aí é www.brasilfoundation.org.br. Exatamente, e muito bom que você está mencionando isso, porque nenhuma contribuição é pequeno demais, né? Qualquer contribuição super bem-vinda, e isso vai diretamente nas cestas básicas para as comunidades no país inteiro. É muito importante e esperamos que
que realmente as pessoas se sentem sensibilizadas para ajudar. Minha última pergunta. O mundo pós-pandemia será melhor? Tem que ser melhor, né? Porque realmente só voltar a caminhar normalmente na praia, esse vai ser muito melhor. Então, eu acho que sim, vai melhorar. Mas esperamos que nós aprendemos dessa experiência. E eu acredito muitas pessoas estão refletindo sobre a natureza de suas relações entre familiares e também com os seus amigos, estão valorizando muito mais as relações que sempre foram tomadas assim como, sabe, sem valorizar. Então, e também eu acho que nós estamos valorizando muito mais as coisas, a vida do dia a dia. As pequenas coisas, né? Exatamente, as pequenas coisas, sim. Então, eu acho que também o ritmo está mais devagar, graças a Deus, porque a gente estava assim, trabalhando demais, assim, fazendo muita, sabe, enlouquecendo. Então, eu acho que também o ritmo de vida vai ficar um pouco mais natural. E esperamos que realmente, mas nós esperamos que a economia vai recuperar e que a saúde, a situação sanitária mundial vai recuperar. Nós temos muita fé e esperança que sim, o mundo será melhor e esperamos que também seria mais democrática e mais humana e que as pessoas aprenderam, né, a se solidarizar com as pessoas necessitadas durante essa época. Eu espero que passe. Gostaria de convidá-la para vir ao Brasil, para a gente ir lá no Paiaiá comer uma feijoada. Ok, entendeu? adoraria. Comer uma feijoada, tá? Ó, o Paiaiá, para quem não conhece, que dá nome a esse programa, Sim. é um povoado lá na Bahia. Uhum. Nordeste da Bahia, a 225 quilômetros de Salvador, município de Nova Açores. Nesse povoado tem 3 ruas, 600 moradores. E lá nós temos um grande projeto criado pelo professor Geraldo Prado, que é a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Uau! Como fizeram isso? O criador da biblioteca, o Geraldo Prado, ele é de lá, ele nasceu lá. Garoto, ele veio para São Paulo de Pau de Arara. Pau de Arara, os caminhões, né, que carregavam as pessoas. Sim. A viagem durou 12 dias. Quando ele chega em São Paulo, ele vai trabalhar como porteiro, auxiliar de limpeza. Uhum. O dinheiro que era para comprar lanche, ele comprava livros, fez cursinhos, entrou na USP, foi para o Rio, se tornou professor de História da Universidade Federal do Rio. Chegou ao ponto que na casa dele tinha 20 mil livros. A mulher olhou para ele e falou: você escolhe eu ou os livros? Ele escolheu os livros e separou da mulher. Escolheu os livros. E com esses livros que ele tinha em casa, ele deu início à biblioteca, inaugurada em 2001. E aí recebeu doações. Hoje ela está com 130 mil livros. Ah, que coisa linda! Eu quero conhecer essa biblioteca. Eu vou te mandar o link para você assistir as reportagens. Muito bom, gostaria muito. Realmente, isso foi ótimo falar com você, Carlos. Espero que... Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tá? Eu vou reclamar com o Bill, porque ele não está aqui assistindo a live. Então tá, pode reclamar. Rebeca, que honra. Sinto-me honrado em conversar contigo. Muito obrigado. Honrada. Parabéns por tudo. Obrigado. Obrigada, Carlos. Eu estou honrada também. Vamos voltar um dia de falar de novo. Sensacional, com o maior prazer. Um abraço. Obrigado. Obrigado a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.